que, como tem sido bênção para ele lá, para nós também é uma bênção estar aqui. Eu quero ler com você um texto, quero ministrar a palavra para você nessa noite. Quero ler um texto para você. Veja alguns visitantes, que você seja bem-vindo, se sinta amado e abraçado no nosso meio. Quero ler um texto com você. Meu Deus, mas estava tão bacaninha, tão gostosinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, já estava quase... Amados, quero ministrar uma palavra para você nessa noite, que se encontra no livro de Hebreus 10, 38. Livro do Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Último dia da nossa série Exercícios de Fé. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Mas o meu justo viverá pela fé. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma palavra interessante de falar, uma palavra interessante de ouvir, uma palavra muito interessante quando nós lemos. É muito convidativo, né? Soa bem os nossos ouvidos que nós viveremos pela fé. A grande dificuldade dessa palavra, quando nós vamos vivê-la, essa palavra. A grande dificuldade desta palavra é quando nós vamos viver ela na íntegra. É quando nós vamos praticar o que diz o texto sagrado. E o texto sagrado nos fala em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. E muitas das vezes, nós vemos que não é essa a nossa realidade. E em outras vezes, nós vemos também que não é essa a realidade de muitos. Não é de todos, mas de muitos. Hoje pela manhã, bem cedinho, conversando com um amigo, já aconselhando lá logo pelas 5 da manhã, sobre relacionamento de amizade, eu falei uma frase para um amigo de uma outra congregação, de uma outra igreja, e ele falou conosco: se estiver chiando, pode tirar, está chiando bastante, não tem problema não, pode tirar, é melhor que os irmãos ouçam a palavra, amém? Amém ou não amém? Já vai o pastor Jéssica com amém ou não amém dele. Amados, e hoje pela manhã nós aconselhamos, nós falamos uma frase, o rapaz pegou no espírito dele e falou: boa essa sua palavra. Eu nunca olhei para esse lado dessa palavra. É assim como que nasceu essa palavra no meu coração. Falei: meu Deus, nós já estamos mastigando esse versículo já há um tempo. Mas o justo viverá pela fé. E não é fácil nós vivermos pela fé, porque viver pela fé é olhar aquilo que é entender aquilo que você não consegue compreender com a sua razão, é enxergar aquilo que os seus olhos físicos não enxergam, é andar uma realidade aonde os teus olhos não contemplam nada daquilo que você almeja, mas a sua fé determina que aquilo é real. Mas o justo viverá pela fé. Que fé é essa tão grande do povo cristão? Que fé é essa tão grande desse povo que acredita em Cristo? Que tamanha fé é essa que quando Jesus está passando e alguém grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele nem sabia quem era Jesus, ele nem via quem era Jesus, porque o próprio texto diz que ele era cego. Mas a fé que agia dentro dele, a fé que movimentava dentro dele, o fazia enxergar, mesmo sem uma visão carnal, dizendo para ele mesmo, que eu não enxergo com os meus olhos físicos, mas os meus olhos espirituais, eu já consigo ver a minha vitória. Não está dando nada certo, é aquele dia que você coloca a ferramenta no parafuso e o parafuso escorrega, pega no meio da palma da mão, meu Deus. É aquele momento que você está mexendo com uma válvula pneumática e o cilindro pneumático estoura com óleo bem no seu rosto. Você fala: não está dando nada certo. Mas você fala: minha fé, a fé que eu tenho em Cristo,
ela determina que eu não terminarei esse dia da mesma forma que eu comecei. Então a fé do cristão é algo poderoso. A fé do cristão é uma fé que te move em meio a uma realidade difícil e complicada, mesmo remando contra tudo e contra todos. A fé daquele que serve a Cristo é diferente. Mas o justo viverá pela fé. Então nós queremos incentivar você a viver por fé e não por vista. Não é retrocedendo, não é voltando, mas é prosseguindo para frente. O que move a sua vida hoje? O que move a sua vida? Você vai de encontro ao que hoje? Você está indo de encontro ao quê? O que está movendo a sua vida? Tem gente que fala, minha vida é movida por música, a minha vida é movida pelo trabalho, a minha vida é movida por isso, a minha vida é movida pela moto. Olha só. Agora o pastor aprendeu a andar de moto, né? Agora segura o pastor. Amados, a nossa vida não pode ser movida por nada que a nossa visão consegue enxergar. Porque tudo que nós enxergamos é perecível. Então, o que move a sua vida, ou o que tem movido a sua vida nos dias de hoje? Existe um paralelo, existe um equilíbrio na nossa vida. Existe um equilíbrio na nossa vida. Você não pode viver também olhando só para o amanhã, para o daqui a um ano, e deixar de viver o hoje, deixar de conquistar o hoje, deixar de adquirir o hoje, deixar de ter o hoje. Eu vivi muitos anos da minha vida atrasando isso, achando que essas coisas eram luxo, achando que essas coisas não eram para mim, mas hoje eu aprendi que eu sou uma pessoa próspera em Cristo, e por isso eu preciso viver e comer o melhor que essa terra tem para nos dar. Essa é a fé que está no meu coração. Antigamente, contente com o mínimo, contente e alegre, como sempre fui. Mas hoje a fé que mora no meu coração almeja coisas maiores. E isso não é orgulho, isso não é nariz empinado, é acreditar, é ter uma fé de que hoje eu não estou vendo, mas eu sei que o meu Deus fará chegar na minha vida coisas maiores do que eu vivi até hoje. Essa é a fé do cristão. É a fé que muitos vivem em função de uma carreira, não é? Tem amigo meu que estudou 8 anos da vida dele. Já terminou agora a faculdade, a segunda faculdade. Trabalha comigo lá. Tem outros que estudam muito mais tempo. Tem gente que vive movido por um sonho. Teve um amigo que teve um sonho de ser caminhoneiro, trabalhando comigo. Não, eu quero ser caminhoneiro porque eu quero ser caminhoneiro, porque eu quero ser caminhoneiro. Foi mandado embora, pegou o caminhão, subiu, deu 3 meses de viagem, falou, isso aqui não é para mim não. O quê? Viver nessas curvas da vida aqui, caminhão virando, é ruim, hein? Contou para mim esses dias, Jefferson, não acredita, saí de lá para poder trabalhar com caminhão, já estou desempregado de novo, quero trabalhar mais com caminhão não. Amados, cada um tem uma experiência, e você não pode viver movido por um sonho, porque o sonho, quando você chega nele, ele acaba. Pensa comigo, eu quero ter um X na minha vida, algo, seja ele o que for, eu quero ter algo. Quando você adquire ele, o seu sonho vai ser outro. E não tem nada de errado disso, amado. Não tem nada de errado. Eu não quero falar que isso é errado para a sua vida, que não é. Porque eu tenho sonhos. E eu tenho vivido sonhos. E Deus tem concretizado sonhos na minha vida. Oh, aleluia. Meu Deus. Então a sua vida não pode ser vivida em função de um sonho. A sua vida não pode ser vivida em função de uma fama. Quanta gente está preocupada aí com o que falo? Ah, e se falarem isso de mim? Nossa, e se falarem isso de mim? Nossa, e se falarem isso de mim? O Jefferson, já sai do trabalho, ele vai para a igreja porque ele quer um cargo. Jefferson, ele está indo na igreja 3 horas da tarde, varrer a igreja sozinho, porque ele quer um cargo. Ah, o Jefferson, ele está cuidando disso e daquilo porque ele quer um cargo. Meu querido, cargo eu tenho lá na empresa. Amados, cargo eu tenho lá na empresa que eu trabalho, que nem quero ser dono, mas, amado, aqui nós temos ministério. Aqui nós temos ministério, nós cuidamos de vidas.
Meu Deus! Então a sua vida não pode ser pautada numa fama, a sua vida não pode ser pautada em ajuntar riquezas na terra. Quanta gente preocupada em ajuntar riqueza, em ter coisas, em adquirir coisas, não é nada errado, amado. Isso, obrigado. Não tem nada de errado nisso, mas você não pode viver pautado só nisso. Amém ou não amém? Vou falar amém ou não amém. Vou ficar preocupado com a fama do amém ou não amém? Vou ficar preocupado com a fama do amém, amém não. Amado, nós não podemos ter essa preocupação, ou a nossa vida é embasada nisso. Se for isso que impulsiona a sua vida, isso tornará a sua prioridade, moldando, a ponto de moldar o seu caráter, a ponto de moldar o seu estilo de vida. Eu quero muito aquilo, e aí você quer só aquilo. Já viu aquelas pessoas que começam na academia? Eu comecei na academia, comprei 2 pares de roupa de academia. Pergunta para mim onde estão os 2 pares de roupa da academia. Personal ligando até hoje para casa, me procurando, e as 2 roupas estão lá no guarda-roupa. Você não pode viver em função de algo com a sua vista, algo que você enxerga com a sua visão carnal. Não, porque tudo isso passa. Então as pessoas vivem a vida em função a ponto de moldar a sua vida naquilo que ela está procurando. Pense nisso, amado. Aonde você tem colocado a razão da sua vida, o foco da sua vida? Volto a dizer, nada daquilo que nós enxergamos, nada daquilo que a sua vista pode ver. Pense nisso. Existe uma razão maior para nós vivermos. Existe um lugar maior para nós colocarmos a nossa fé. E nada que os nossos olhos enxergam, você pode embasar a sua vida. Você não pode apoiar a sua vida. Isso irá frustrar você mais cedo ou mais tarde. Se a sua vida, amado, for pautada em buscar um cargo ou algo semelhante na empresa ou aonde quer que seja, mais cedo ou mais tarde, você vai se frustrar. Eu quero ser um líder lá. Amado, quando você chegar a ser líder lá, você vai se frustrar. Prepare. Você sabia que até lá onde nós trabalhamos circularmente, você precisa ver se é o seu ministério? Senão você faz por fazer. Para que você está varrendo aí, Jefferson? Ninguém está vendo, porque aqui é meu ministério. Eu não aceito trabalhar nessa sujeira. Nossa, mas para que você está varrendo aí um lugar que ninguém mexe? É um lugar confinado, em um espaço confinado. Olha, precisa até de autorização para entrar lá. Estou varrendo aqui, eu não aceito viver, eu passar toda hora aqui e ver essa sujeira aqui. Não, é o meu ministério, é a minha vida. Amado, nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que a nossa fé nos indica. Então o que é viver pela fé, pastor? O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena em Cristo. É ter a confiança plena e constante em Deus, como alguém que não consegue ver outra coisa, senão com seus olhos espirituais, acontecer aquilo que os seus olhos físicos não vê. Falei difícil, mas deu para entender? Eu não consigo voltar a falar isso, só se nós vermos de novo no YouTube. Mas nada do que os seus olhos físicos e físico enxerga. Eu aconselho você não pautar a sua vida em nada do que aquilo que os seus olhos físicos enxergam. Então viver pela fé é confiar plenamente e constantemente em Deus. É olhar sempre para Cristo. A Bíblia nos dá essa opção de vida, que é totalmente contrária ao que o mundo nos dá. O mundo prega para nós acreditarmos em tudo aquilo que nós enxergamos. Ou seja, nós acreditamos que o nosso cartão pode nos salvar. Nós acreditamos que o nosso carro pode nos levar a um destino. Mas se nós não fizermos tudo isso, amado, e colocar em prática a nossa fé, a fé nossa que nós temos em Cristo, normalmente nada disso vai ser sustentável para a nossa vida. Não vai ter autoconfiança. Então nós dependemos de uma fé em Cristo. Mas se a sua vida depender das coisas terrenas, se a sua vida depender das coisas terrenas, a sua força uma hora ou outra vai se esvairir. Porque a força nas coisas terrenas, ela passa. A sua bicicleta passa. A sua moto passa. O seu carro passa. A sua casa passa. Mas existe um foco para o cristão.
Existe um destino para o cristão. Existe um destino para cada um de nós. Então, mesmo que nós olhamos, nós não podemos depender dessas coisas, ou mesmo da sua força, ou mesmo da sua inteligência, ou mesmo da sua saúde. Ah não, eu sou dependente da minha inteligência, porque eu sou muito inteligente. Eu sou dependente do meu cartão, porque eu tenho um cartão, nosso limite dele é excelente. A minha saúde, nossa, eu estou vendendo saúde. Amados, tem um amigo no trabalho que tem 36 anos de trabalho lá. Ele nunca foi num médico cuidar da sua saúde, do homem. Vira e mexe quando sento para conversar com ele. Falei, cara, você precisa visitar um médico. Não, eu estou bem, a minha saúde, e a minha saúde, a minha saúde. Tem uma autoconfiança na saúde, a ponto de achar que não precisa tomar certos cuidados, amado. Mais cedo ou mais tarde, isso pode nos cobrar um preço muito alto. Então a nossa fé não pode ser pautada nas coisas que nós conseguimos enxergar. Não pode. Então, mais cedo ou mais tarde, se nós colocarmos a nossa fé nas coisas que nós conseguimos enxergar, isso irá falhar conosco. Isso irá faltar para nós. Essa semana o coração de pastor tem todas as emoções, né? Então essa semana eu já recebi a notícia de um irmão que pediu oração e passou no exame de automóvel, de veículo. Mas no mesmo dia eu recebi uma outra mensagem de um outro irmão que também pediu oração, falando, pastor, eu não passei. E aí você fica alegre ao mesmo tempo, e você fica triste ao mesmo tempo. Mas a minha fé está pautada em Cristo. Não é nos resultados terrenos, porque eu falei para o irmão, hoje você não conseguiu, mas eu sei, amado, eu sei que na próxima você vai conseguir. Então, mas se um dia faltar todas as coisas para nós, e se um dia faltar esse apoio que nós tanto colocamos à nossa vista, e se um dia você for dar partida no carro e não ter partida, e se um dia você for pedalar e não ter ali o funcionamento da bicicleta? E se um dia der uma dor, e aí você falar, meu Deus, o que é isso aqui? O que você vai fazer? Por isso a sua vida precisa ser embasada, precisa ter uma estrutura em Cristo. Veja comigo alguns exemplos da Bíblia, quando fala de fé, e em pessoas, fé de pessoas que colocaram a sua fé em Cristo. O primeiro exemplo que eu posso relatar para nós aqui é o exemplo de Jó. Um homem que manteve a sua fé firme em Cristo. Mas pastor, ele tinha tudo, ele era rico sim, mas foi acometido de uma doença. Foi retirado os seus filhos, foi retirado os seus bens, a sua casa. Não tinha mais nada onde ele se apoiar, mas a fé estava em Cristo. A sua fé precisa estar em Cristo, ainda que você não tenha ninguém para apoiar. Pastor, ninguém mais comigo. Pastor, parece que ninguém mais olha para mim. Jó nos dá um exemplo claro de que quando nos faltar os filhos, de que quando nos faltar a casa, de que quando nos faltar a saúde, a sua visão da fé espiritual precisa ser colocada em Cristo. Não existe um outro lugar, não existe um outro momento na nossa vida que nós possamos colocar a nossa fé firmemente, olhar para Cristo. Mesmo quando todos não enxergam nada, mesmo quando todos não veem nada, a sua fé precisa ser colocada em Cristo. Amém ou não amém, amado? Somente em Deus a sua fé precisa ser colocada. Mas pastor, eu confio tanto no profeta X. Esses dias de quaresma católica, alguns dos nossos amigos têm acordado às 3 da manhã para assistir uma missa famosa, de um padre famoso. E às vezes eu falo para ele, cara, como que seria bom, depois que passar esse período, você continuar com essa prática. Você vai ver que isso vai abrir a sua mente. Você que vai ver que isso para a sua saúde da sua saúde, da sua fé, isso vai te causar um bem muito grande. Mas isso precisa ser a vida, isso precisa ser um estilo de vida para você. Então o que lhe mantém firme na vida é somente ter a fé embasada em Cristo.
Porque quando acabar a gasolina no carro, no trânsito, isso é bom ou é ruim, amado? Para mim é ruim. Fleumático, piorado, meu Deus, eu fico me culpando. Por que eu não coloquei a gasolina? Por que o Gesto não passou lá? Por que o Gesto teve oportunidade e não fez? Meu Deus, isso é um martírio. Mas você precisará crer em Cristo com todas as suas forças quando tudo começar a dar errado. Quando o resultado satisfatório já não chegar mais. Em Abacuque 2,4, eu quero ler essa referência com você. Abacuque 2,4. Abacuque 2,4 nos dá uma breve referência daqueles que andam. Veja, o ímpio está envaidecido. Sabe o que esse versículo fala para nós? Que o ímpio, nós não podemos viver envaidecido como o ímpio vive. Nós não podemos ter o ego inflado como o ímpio anda com o ego inflado, colocando a sua esperança naquilo que ele enxerga, nos seus bens físicos. Então a nossa referência aqui em Abacuque 2,4 fala: veja, o ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são bons. Olha aí de novo falando para nós: mas o justo viverá pela fé. Quantas pessoas aqui no auditório hoje, nós já conversamos em um momento difícil, em um período difícil da vida. Passado alguns meses, veio o alívio, veio a resposta, veio a resposta de Deus. E algumas pessoas podem me falar: pastor, que bom é ter essa fé em Cristo, desse Deus que responde para nós. Então vivermos essa vida de fé em Cristo, amado, é você poder colocar a sua esperança, mesmo sem ver nada acontecendo, e acreditar que Deus está trabalhando mesmo sem nós vermos. Então eis que uma alma, mesmo no espírito, mesmo uma pessoa orgulhosa, aquelas pessoas que nós vemos no mundo, colocando a sua confiança naquilo que tem, naquilo que é, na posição que ocupa na empresa, no carro que para na porta da igreja. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas serem taxadas e serem valorizadas por aquilo que tem. Graças a Deus eu aprendi aqui na igreja para sempre, que nós temos valor por aquilo que nós temos aqui dentro. Nós temos valor por aquilo que está aqui dentro de nós. Não é pelo que a sua mão oferece, não é pelo que você veste, é por aquilo que está dentro de você, meu querido. Você precisará crer em Cristo com todas as suas forças. Então a sua fé te mantém de pé nos dias maus. Mesmo quando tudo parece que o chão se abriu, mesmo que não parece que não tem mais nada onde você se apoiar, quando a sua fé está em Cristo. A fé em Cristo nos sustenta nos dias maus. Mesmo quando as forças vão se esvairindo das nossas mãos, e quando a escuridão da noite insiste em não passar, a fé em Cristo nos faz caminhar em meio a essas trevas. Mesmo quando os resultados não chegam, mesmo quando a nossa oração parece não estar sendo ouvida, a nossa fé em Cristo determina os dias maus da nossa vida. Então decida viver hoje pela fé. Enquanto nós vivermos pela fé, as coisas irão acontecer. Então não negocie a sua fé. O inimigo está batendo na porta da casa de pessoas, dizendo para algumas pessoas: olhe, parece que você está clamando tanto, é como a pastora ministrou aqui no domingo, o profeta clamando, olhando aqueles profetas de Baal clamarem ao Deus deles, e nada acontecia. Parece que o inimigo está falando no ouvido de algumas pessoas: pare de ir, pare de acreditar, perca a tua fé. Mas não, meu querido, aqui quando Jó perde tudo, aqui quando Jó não tem mais nada, e parece que não pode acontecer mais nada, a esposa dele fala: ah, Jó, para com isso, você parece um louco desse jeito. Parece que ela está querendo negociar a fé dele. Parece que ela está querendo induzir a Jó a não ter fé em Cristo. Não tem fé no Deus que tem todo o poder.
Parece que muitos dias o inimigo vem na nossa vida negociar a nossa fé, a nossa posição de fé, não acreditando que o Deus que nós servimos pode de novo nos dar um dia de amanhã melhor ainda. Não negocie a sua fé, meu querido. Não negocie a sua fé. Eu tenho certeza que esses dias de trevas e esses dias escuros, eles vão passar. Então, quando vierem falar para você negociar a sua fé como a mulher de Jó, amaldiçoe o teu Deus e morre, você vai falar assim: não, eu não negocio a minha fé, porque eu acredito em Deus, e por fim Ele se levantará em meu favor. Mas você está sozinho, o meu Deus se levantará em meu favor. O diagnóstico do médico não é positivo, Ele se levantará em meu favor. Tem muita gente na sua frente esperando, Ele se levantará em meu favor. Deus, Ele olha, amado, Deus, Ele enxerga você, cada um de nós. Então o justo viverá pela? O justo viverá pela? Nós teremos que viver pela fé, meu querido. Sabe o que distingue pessoas maduras de pessoas imaturas? É a fé. Sabe por que eu olho aqui de cima e vejo a luta de alguns dos irmãos? E vejo que quarta ele está aqui, e vejo que domingo ele está aqui. É a fé. Sabe o que determina alguns líderes se desviarem? Sabe o que determina alguns líderes pararem no meio do caminho, no meio do processo? É porque a fé estava nas coisas que ele estava vendo. Meu Deus, virou reunião de voluntário, né? Vamos mudar o assunto. Ai, meu Deus. Dê um aplauso a Jesus, meu querido. Me ajude aí. Outro irmão aqui que nos ensina muito é o pai da fé, Abraão. Leia comigo em Gênesis 17:4. Abraão, como é considerado o pai da fé de todos, né? Ele nos fala uma coisa muito interessante. Da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de uma multidão de nação. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão não está vendo nada. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão está no meio da sua família. Abraão está no conforto de um lar. Abraão está no conforto de uma fogueira que esquentava ele. Mas quando Deus aparece e fala: Abraão, da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de uma multidão de nação. Sabe o que diz isso para mim e para você? É aquelas profecias que nós ouvimos há 10 anos atrás. Tem gente aqui que não acredita mais na profecia que ouviu há 20 anos atrás. Porque não aconteceu até hoje, você está se esquecendo da profecia que Deus fez para você, da promessa que Deus fez para você. Mas eu quero lembrar para você aqui, amado, o mesmo Deus que te prometeu há 20 anos atrás, Ele é o mesmo Deus até hoje. E o que vai determinar se vai acontecer ou não é a sua fé, não é a minha fé. A minha fé determina o que eu estou vivendo hoje. E eu sei o quanto foi difícil para eu viver o que eu estou vivendo hoje. E eu não estou dizendo externamente, eu estou dizendo internamente. Eu estou dizendo na minha mente pessoal. Eu estou dizendo no meu espírito pessoal. Mas, amado, é porque um dia eu coloquei a fé em Cristo. É porque um dia eu coloquei a fé num Deus que faz todas as coisas. E mesmo eu não enxergando nada, Deus está nos fazendo viver coisas grandes. Então, por meio da sua descendência, Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mesmo sem Abraão ver nada, parado de frente a uma praia, só a areia dos lados, Deus fala: Abraão, olha aqui, conta essas areias que estão aí. Não dá não, Deus, dou conta disso não, é muito numeroso. Ele fala: assim será a descendência. Amado, às vezes nós recebemos uma profecia, às vezes somos ministrados aqui de cima e não acreditamos naquilo que nós ouvimos. Isso eu estou dizendo numa reunião de voluntário, isso eu estou dizendo numa reunião do overflow. Quando um líder, quando um voluntário vai ministrar para os jovens, nós temos que acreditar que aquela é uma palavra de Deus para as nossas vidas.
Ah, mas dia 7 nós teremos uma imersão aqui de voluntários. Acredite, amado, que tudo que nós vamos ministrar é de Deus para a nossa vida. Você sabe que muitas das coisas que acontecem na minha vida hoje, eu não sou uma pessoa que recebi muitas profecias, não. Eu não sei porque eu sempre fui muito carrancudo, né? Eu não sei porque eu sempre fui o mais quieto da banda, o mais quieto da... Eu sempre fui o mais racional. Ajuda aí, irmão, estou aprendendo. O mais racional da turma. Eu nunca recebi grandes profecias, mas eu sei que até hoje as grandes profecias que eu recebi foi dentro do meu quarto, sozinho. Sem ninguém me ver, sem ninguém me ver chorar, Deus falava comigo e eu guardava no meu coração. Guardava lá no meu coração, falei, é mesmo Deus, é isso mesmo. Ele fala, é isso mesmo, pode acreditar, vai acontecer. Eu falei, Jesus, olha como é que eu sou. Ele falou, não, um dia você vai casar. Eu falei, meu Deus, é verdade. É verdade não, Senhor. Olha ali no espelho, quem está ali. Ele falou, rapaz, vou fazer um milagre na sua vida. Amado, se eu casei, fica tranquilo, você vai casar também. Olha os solteiros aí se alegrando aí. Meu Deus, amado, que milagre que Deus fez. Cadê a Rose? Quando eu vi a Rose, eu falei, Jesus, é essa aí? Jesus foi essa mesmo. Falei, sério, Jesus? Ele falou, sério. Falei, então bora, se o senhor está aí, eu também estou aqui. Abraão, ele foi chamado para viver aquilo que ele não viu, aquilo que ele não conhecia, mas a sua fé o fazia enxergar que aquilo que Deus falou era verdade. Às vezes a condição da nossa vida hoje não nos faz acreditar que nós viveremos um milagre de Deus na nossa vida. Sim ou não, amado? Seja sincero. A condição da minha vida hoje não me faz acreditar que o que eu planejei para daqui 2 anos não vai acontecer. Você sabe que esse dia eu parei para traçar um plano e eu falei, isso daqui é impossível acontecer. Mas como eu acredito num Deus que faz todas as coisas, eu falei, Deus, o Senhor sabe que a minha possibilidade não é, mas o Senhor sabe do meu sonho. E eu falando com algumas pessoas dos meus sonhos, de 5 que eu falei, 4 me reprovaram. Eu falei, Senhor, só o Senhor me ouviu e concordou comigo. Eu falei, nem precisa para mim ter uma semana, eu vou ter uma semana só para me falar que eu tive. Amados, ninguém vai acreditar quando nós estamos nascendo, quando um sonho começa a nascer. Abraão, ele foi chamado para uma terra que ele não conhecia, iniciou uma caminhada que ele nem sabia onde ele ia parar. Será que Abraão sabia onde ele ia parar? Não, assim somos nós. Nós começamos uma caminhada pequena, nós começamos pequenininho, e às vezes dói, amado, dói quando as pessoas olham para nós e não credibiliza a gente. Dói quando alguém olha para nós e fala, esse daí é mais um sonhador. Mas como eu conheço a vida de José, eu falei, você é um sonhador assim mesmo. Quando as pessoas olham para nós na empresa, passa por nós, nem nos considera. Amado, nós temos um Deus que é capaz de fazer todas as coisas infinitamente mais. Então o que eu vejo aqui é que na nossa vida talvez nós temos que dar um primeiro passo de fé para nós vivermos um tempo de milagre. Depende de você. Não depende do pastor Jefferson, não depende do apóstolo Paulo, depende de mim e depende de você. O que depende de mim, amado, eu vou viver na minha vida, mas o que depende de você, dê o primeiro passo para uma situação nova, inédita acontecer na sua vida. Dê o primeiro passo, amado, acredite você no seu ministério, acredite você naquilo que você está pedindo, acredite em você, no seu sonho, acredite em você. Então uma situação nova, desconhecida, inédita. Amado, uma coisa eu vou falar para você, vale a pena andar pela fé. Uma coisa eu falo para você, vale a pena andar pela fé. Uma outra pessoa aqui também que nos ensina, e a última que eu quero ministrar na sua vida é Noé. Você sabe que a pastora ministrou aqui também muitas coisas que ministrou o meu coração. E Noé, quando ele recebe uma palavra que iria vir o dilúvio, você sabe que não existia chuva naquele tempo. Mas pastor, como que molhava? Era um vapor que subia. Ninguém tinha visto água caindo do céu.
E como que vai explicar que fé é essa que nós vamos ter quando Deus fala para Noé, olha, constrói um barco, constrói aí uma arca, e ele começa a construir sem ter visto nada daquilo que Deus tinha falado para ele. E pior, quando ele começa a pegar as madeiras, as pessoas começam a falar assim, nossa, agora já está velho, agora ficou louco, está falando que vai vir água do céu, esse aí ficou louco. Tem gente que vai ouvir a nossa oração e vai falar que a gente é louco. Tem gente que vai ouvir o nosso posicionamento e vai falar que a gente é louco. Vai, amado. Mas nós não queremos, nós não temos esse compromisso com o mundo, porque nós sabemos que a palavra diz que o justo viverá pela fé. Nós não estamos vivendo pelo que nós estamos enxergando. Até quando nós queremos fugir do nosso propósito, o nosso propósito nos alcança. Até quando nós queremos fugir do nosso chamado, o nosso chamado nos alcança. Porque o justo viverá pela fé. Noé e sua família passaram cerca de 100 anos. Eu estou há 20 orando por um propósito. Nossa, pastor, quando o senhor fala isso, o senhor parece um derrotado. Não, eu quero passar para você que eu tenho fé. Que ainda que não aconteceu até hoje, eu sei que o meu Deus pode fazer daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos, e se Ele não fizer hoje, amanhã é um novo dia, e Ele pode continuar fazendo, porque fiel é aquele que prometeu. Dê um aplauso a Jesus, meu querido, por essa palavra. Nossa, mas parece que ele está crendo sozinho. Parece que está tudo indo contra, e ele está indo contramão. Amado, vai assim mesmo, eu sei que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando para você. Noé e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando em uma palavra que ele ouviu de Deus. Não foi do homem, foi de Deus. Tudo desmoronando, tudo caindo. Um domingo, eu e a Rose sozinho. Eu e a Rose sozinho, eu estou falando eu e a minha esposa sozinhos. Tudo caindo, tudo desmoronando. E eu e a Rose sozinho. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer. Amados, ninguém via nada. Tínhamos um número menor do que esse na igreja. E Deus que falava no meu coração, continua acreditando. Mas nós não estamos vendo nada com os olhos físicos, continua acreditando. Fiel é aquele que prometeu. Amado, mesmo quando todas as pessoas te chamam, puxam para você. E aí, vamos lá, vamos no bloquinho, vou nada. Já passou o tempo do bloquinho. Bloquinho agora é só de nota no celular. Jesus, vamos nada, não é mais ambiente para mim, deixa para lá. Amado, quando todos falavam para ele, você está ficando louco, mas pela fé Noé acreditou que aquilo que Deus falou iria acontecer. Quando Deus fala para ele, mas em meio a uma sociedade que ninguém acreditava nele, ele preferiu acreditar na palavra de Deus. No meio de uma sociedade corrupta que nós vivemos, e Noé também, Noé andava com Deus, assim como eu e você andamos com Deus, mas pela graça do Senhor, Noé foi salvo, e pela fé, juntamente toda a sua família. Abra sua mão assim, amado. Pela fé que você tem em Cristo, eu profetizo que toda a sua família será salva, e ainda esse ano você receberá essa promessa na sua mão. Se você acredita, dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Se prepare para viver esses dias, amado, em que você vai ter que vender a moto e comprar um carro, porque agora não são 3, são 5 da sua família que virá para a igreja. Não são mais 5, agora você vai ter que orar para que Deus prospere o seu filho, porque agora serão 2 carros da sua família que virão para a igreja. O que é isso, pastor? É acreditar mesmo sem nada acontecer. É você olhar pela fé dizendo assim, eu vou crer nessa fé aí que o pastor Jéssica
está acreditando também. Isso, amado, creia nessa fé. Então prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva em outro padrão. Pregue um outro padrão, porque o mundo prega para nós vivermos segundo aquilo que nós enxergamos. Mas Cristo nos mostra um caminho diferente, falando para mim e para você que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Prossiga firme, amado. Quando o inimigo vier bater na sua porta, dizendo para você, você ainda tem fé, você ainda está acreditando, fale para ele, eu ainda acredito em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Prossiga firme nessa fé que você tem, mesmo quando o mundo todo em sua volta fale para você que você está ficando louco. Prefira, amado, que todo mundo ache que você está ficando louco, por uma palavra que está dentro do seu coração. Por uma palavra que está dentro do seu coração. Sabe o que Jó perdeu? Jó perdeu recursos. Jó perdeu seus bens. Sabe o que acontece? Jó está quietinho, vem um homem correndo, fala: Jó, toda a sua criação foi embora, já era. Vem outro correndo: Jó, a sua casa caiu e desmoronou. E Jó não está entendendo mais nada. Todo o seu recurso, todos os seus bens conquistados ao longo do tempo e de anos de trabalho, Jó vem indo embora, já não tem mais nada, perdeu. Aí quando nós perdemos poucas coisas, quando nós damos uma martelada no dedo, parece que já acabou o mundo. Quando parece que acabou, morreu, nossa, parece que morreu o carro, acabou minha vida. Nossa, agora eu não quero nem servir mais a Cristo mais. Começou a chover na hora do culto, nossa, parece que Deus não está vendo que eu estou indo para a igreja, e a pé ainda, amado, não, passe esse estágio. Além de todo o sofrimento que Jó tinha, Jó também perde sua saúde. Além de tudo que Jó vivia, Jó perdeu muita coisa na sua vida. E se tudo isso fosse razão para Jó entregar-se de vez, não. Mas Jó tinha motivos de sobra, sim ou não, para entregar os pontos? Tinha. Jó não tinha mais, não olhava, não via mais seus filhos, amado. Jó olhava nas suas terras, já não via mais o seu rebanho. Não via mais. Qual tom é esse? Esse tom está em Lá maior. Fica de pé, amado, quero ministrar no seu coração, mesmo rouco. Amado, mesmo quando todos falam para você que não vai dar certo, mesmo quando todos falam para você que é impossível, Deus, Ele é um Deus que olha para você nos mínimos detalhes. Mas Jó, quando todos falam para ele, olha, a mulher dele chega nele e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas esse homem, mesmo sofrendo tudo que estava sofrendo, sabe o que eu vou falar para você aqui nessa tarde, nessa noite? Para você que está na internet, vendo esse vídeo hoje, ou daqui a um tempo, que mesmo que você está passando por um momento de sofrimento, e eu sei que alguns aqui estão passando por essa via, de sofrimento, de incertezas, de dúvidas, de falta, de olhar e não ver mais, de querer tocar e não conseguir tocar mais. Conheço o teu sofrimento. Continue acreditando que Deus nunca perdeu o controle das coisas. Pastor, mas o senhor não sabe, a porta de emprego se fechou. Eu não sei, mas eu creio num Deus que conhece a sua vida nos mínimos detalhes. Pastor, mas a notícia da enfermidade chegou. Calma, meu querido, enquanto a vida há esperança. E eu creio num Deus que tem na mão dele a chave de todas as suas perguntas. Pastor, mas está muito difícil. Eu sei que está. Eu sei que não está sendo fácil para algumas vidas aqui. Mas continue com a sua fé em Cristo. Mas pastor, parece que está tudo difícil só para mim. Não é só para você.
é para você também, não é só para você. Creia, amado, como o Jó falou, eu creio, a mulher dele falando, ei Jó, você não precisa acreditar mais, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para o céu e fala, como falas uma louca, olha, eu creio que o meu Deus, Ele é por mim, e por certo Ele se levantará.